está ministrando ali os Salmos. Nós estamos estudando o livro de Salmos e está sendo assim, o nosso alimento da semana e desse tempo que a gente está lendo. Claro que não dá para ministrar todos os Salmos aqui, mas eu estou destacando alguns para a gente poder estudar. E às vezes eu vou ouvindo assim, como a gente vai falar agora sobre o Salmo 32. Salmo 32, você pode abrir ele aí. Gente, e assim, eu vou ouvindo os Salmos, né? E tem sempre um versículo que destaca. Não tem sempre um versículo que destaca, que é interessante, né? Aí eu vou marcando, porque às vezes a gente ouve numa pregação, ouve num louvor, né? A gente vai ouvindo num louvor, fala assim, nossa, já ouvi esse versículo num louvor. Tipo o Salmo 27 aqui, ó. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, quem temerei? Eu já tenho um louvor que fala sobre isso, né? Por nos dias da adversidade, ele me ocultará. No seu abrigo, no seu tabernáculo, né? Me acolherá. Salmo 27. É um louvor da Lagoinha, né? Pois no dia da adversidade, ele me ocultará e no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo, me acolherá. Ele me porá sobre uma rocha. Então, tem um louvor sobre isso. E aí eu fico, toda hora que eu ouço, que eu vejo um versículo, eu falo, gente, tem um louvor com esse hino, com esse salmo, né? E eu vou destacar com vocês aqui o Salmo 32. Ele é um salmo que a gente está aproveitando, que a gente está nesse tempo de arrependimento, de quebrantamento, né? E eu vou trazer ele aqui para a gente meditar nele, tá? O Salmo 32. Vou fazer uma oração. Pai, nós queremos te glorificar por essa manhã de sexta-feira, Senhor da Paixão. Muito obrigado, Senhor, pelo que já vivemos até agora, por essa madrugada, Senhor, de intercessão, de oração, junto com tuas filhas. Que tempo precioso, Pai. Te glorificamos por isso. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada pela sua entrega, pela sua obediência ao Pai. E por ela, Senhor, nós hoje temos vida, temos salvação, livre acesso ao Pai. É espiritual, é algo que aconteceu no mundo espiritual. E nós entendemos hoje pela fé que foi o sacrifício de Jesus, que foi o derramamento de sangue, como está escrito na tua palavra. E nós cremos nessa verdade. Muito obrigado, Jesus. Continua conosco nessa sala. Desperta, Senhor, o teu povo, aqueles que podem estar aqui, Senhor. Desperta para estar e para a gente poder meditar e aprender junto, no nome de Jesus. Amém. Queridas, estão me ouvindo bem aí, né? Tá tudo ok, né? Ok. Quando a gente estuda, Luana, seja bem-vinda também, está chegando aí. Deus abençoe, querida. Obrigada, paz. Paz. Raquel também está chegando. Só assim eu vejo o rostinho de vocês aqui. Aqui vocês podem abrir a câmera, tá? De madrugada a gente ainda está acordando, né? Aí a gente mantém fechado, mas aqui você pode abrir, pode falar, tá? Quiser fazer pergunta. Deus abençoe. Então, vamos lá. Nós estamos meditando no livro de Salmos. Os Salmos são livros de cânticos e poemas que a Bíblia trouxe, né, para esse compilado de livros, para que ela fosse uma referência para nós. São expressões do coração de homens, como Davi, por exemplo, nos seus momentos de guerra, de luta. Então, a gente aprende com eles, né? Que também serve e nos acalenta, nos alimenta nos momentos que a gente precisa. E eu quero meditar com vocês o Salmo 32, tá? Não dá para a gente meditar em todos juntos, mas você vai lendo. A nossa campanha é o seguinte, desde janeiro, dia 7 de janeiro, nós estamos lendo a Bíblia. Ou você lê ou você ouve, tá? Põe um aplicativo e vai ouvindo. Então, nós estamos agora meditando nas lives, já estamos no livro de Salmos. Já falamos sobre Gênesis, Êxodo, todos esses que estão para trás já tem live lá no YouTube gravada. Aqui vocês podem
ver essas outras meditações que nós fizemos desses livros. E agora eu estou no livro de Salmos. Como os Salmos são um livro de cânticos e poemas, eu estou destacando alguns, né, para trazer. Hoje nós vamos falar sobre a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Gente, é tão bom o sentimento de receber um perdão. E Davi ele expressa isso para a gente de uma forma muito particular. Eu quero que você medite comigo no Salmo 32, que é um dos 7 salmos penitenciais, nos quais Davi expressa arrependimento e alegria do perdão divino. Esse salmo ele pode ser dividido em 5 partes. E eu vou falar sobre essas 5 partes. A primeira parte, eu vou ler aqui com vocês, que vai do 1, é o capítulo 1 e o 2. Bem-aventurado aquele cuja a transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Então, esse salmo está falando que Davi ele começa exaltando a felicidade daquele que é perdoado por Deus, porque é um lugar que você precisa se lembrar dessa bem-aventurança, né? Quando Davi, ele, em vários momentos da sua vida, e a gente olha para ele, e o interessante é que a Bíblia não esconde o pecado de ninguém, né? Está tudo lá, né? Por quê? Para a gente ver que a gente também pode pecar, a gente peca, a gente erra, mas que esses homens, eles tiveram um arrependimento genuíno e abandonaram os seus pecados, entendeu? Então, errar é humano, sim, mas viver no pecado não é esse lugar que a gente tem que ficar, entendeu? Então, eles mostram através dessas leituras o quanto eles viveram, se beneficiaram do perdão, porque o perdão é isso. A bênção que vem quando Deus nos abençoa com o perdão, sabe? Ele dá tudo de novo, ele dá alegria de viver, paixão. Então, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. No 3 e 4 fala o peso do pecado não confessado. Aí ele começa a dizer aqui, vai do 3 ao 4. É o segundo, a segunda parte, né, que essa divisão, essa estrutura do Salmo, como eu falei, dividimos em 5 partes. Essa segunda parte fala do peso do pecado não confessado, tá? Ele descreve o sofrimento interno causado pela culpa e pelo silêncio diante do pecado. Quantas vezes nós, às vezes, não admitimos, né, o erro, ou a gente fica arrumando justificativa para o erro, para o pecado, ou às vezes muitas pessoas escondem mesmo por medo, por vergonha, né? Porque é vergonhoso estar nesse lugar e às vezes não aguenta, não consegue botar para fora. Então, o que ele quis dizer aqui, o peso do pecado não confessado? 3 e 4. Enquanto calei, olha o que diz Salmo 32, 3. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava diante de mim, né? Dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Gente, ele está falando aqui, ele descreve o sofrimento interno causado pela culpa, causado pelo silêncio diante do pecado. Enquanto eu me calei. Então, olha para as pessoas que você vê que está assim, quando você convive com pessoas que você sabe, ou ela está muito calada, ou ela está muito triste, abatida, né? Que ela está lá no mundão, mas quando chega no dia seguinte, quando chega em casa, é aquela opressão, aquela oprimição. E muitas vezes ela está em umas práticas de pecado, e ela precisa fazer o quê para poder ela não ficar deprimida? Ela começa a usar alguma coisa, entrar num vício, por exemplo. Às vezes é um vício até lícito, por exemplo, tem gente que come a compulsão alimentar. Tem pessoas que é o vício da bebida, é o vício do álcool, né?
das drogas. Ela precisa estar naquele movimento para ela poder. Porque a acusação, gente, olha o que Davi fala aqui, ó. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, e pelos meus constantes gemidos todo dia, porque tua mão pesava de dia e de noite sobre mim. Tem uma culpa. O homem não foi feito para estar nesse lugar. Tem uma culpa, sabe? A gente carrega um peso. É o peso do pecado não confessado. Sofrimento interno causado pela culpa do silêncio. É muito difícil. E a gente precisa ajudar essas pessoas. Como, Thalita? Não com julgamento, porque vai ficar difícil. Expondo a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra, deixa que o Espírito Santo vai convencendo. Se ela vier pedir conselho. Outro dia eu estava conversando com um dos meus irmãos, e eles foram criados na igreja, né? E eu tenho um irmão que está fora, está desviado, mas ele tem, assim, um temor, né? Não se envolve com outros tipos de religião, né? Ele fala de Jesus, ele ama Jesus. Ele falou que quando está no trabalho dele, que chega alguém assim, fazendo alguns... Porque ele sabe que está com sofrimento, luta, ele fala de Jesus para as pessoas, mas ele está preso nos vícios. Então, ele falou assim, olha, é muito difícil, minha irmã, é muito difícil ficar lá fora. Não tem jeito, não tem outro caminho. Olha que eu já fui, que eu já fiz, que eu já... Em tudo que é lugar. Todo mundo sofrendo, todo mundo... Aquilo ali é tudo mentira. Ele falando para mim. Mas o que acontece? O pecado é algo difícil, gente, de sair. O diabo amaranha eles de uma certa forma, que só pelo poder de Jesus, do nome de Jesus, é a oração pela vida deles e jejum. Uma hora eles vão sair de lá. Se você tem evangelizando alguém, se você tem irmão, tem filho, marido que está desviado, tem um temor de Deus, eles vão voltar. Eles são do Senhor. Eles vão sair desse vício. Então, assim, é um deles que eu estou orando, né, jejuando, sempre, de vez em quando, convido ele, vem aqui tomar um café. E aí ele senta, aí eu falo, né, do amor de Jesus. A gente vai conversando sobre igreja, sobre a palavra, sem forçação. Olha, você tem que sair, você tem que... Não, ele sabe. Ele mesmo vai colocando para fora. Então, e eu estou orando, jejuando, por causa das garras, né, do inimigo, do pecado. Não é fácil, né? Então, Davi fala que enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava diante de mim. O terceiro ponto que a gente vê aqui dentro desse texto é o versículo 5, a confissão e o perdão. Aí, quando chega no versículo 5 do capítulo 32, ele fala, confessei-te o meu pecado. E a minha iniquidade não mais ocultei. Ele diz, eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, Davi agora relata como, ao confessar o seu pecado, recebeu o perdão de Deus. Ele fala como? Confessei-te e não ocultei. É a melhor coisa, gente, é a gente falar para Deus, é a gente procurar uma pessoa de confiança, que a gente possa abrir nosso coração. Nós temos a nossa mentoria aqui, né, Vida Plena, onde eu recebo pessoas, já atendi pessoas de muitos lugares fora do Brasil, que estão lá, e que procura, tá presa naquele pecado, aquela coisa oculta, né? E aqui eu dou orientação pela palavra de Deus, ela é confrontada pela palavra, exposta a Bíblia para ela, para ele, e ele sai daqui entendendo o perdão, o amor. Claro que muitas dos nossos pecados vai exigir um reparo, né? Algumas coisas a gente vai ter que reparar, mas isso vai ser feito no tempo certo, no tempo oportuno. O que importa nesse momento é o seu coração quebrantado, arrependido,
confessar e cuidar da ferida. Firmar em Cristo Jesus, porque ele já morreu pelo seu pecado, já está pago. Eu só preciso me arrepender e deixar. Já está pago. Para que eu vou? Aí o inimigo fala assim, olha, você não merece, porque você... A gente não merece mesmo nada, por isso que Jesus morreu. Então, olhando para ele e tomando posse dos benefícios da cruz, eu posso, entendeu? Eu e você podemos. Então, o diabo ele vai tentar o tempo todo com vozes, com mentira, dizer para você, você não merece, você não pode. É mentira dele. Porque a gente pode em Cristo Jesus, tá? Já está feito, já está pago. Não tem mais o que a gente fazer, é só abrir o nosso coração. E no último aqui, é o versículo, no penúltimo, né? Versículo 6 e 7. O que o versículo 6 e 7 nos ensina? O refúgio em Deus. Olha o que ele fala, sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Então, aqui ele está falando do refúgio em Deus. Ele encoraja outros a buscarem a Deus, que é um refúgio seguro. É para lá que eu vou. É para lá que eu e você vamos, para esse refúgio. Fica ali debaixo do esconderijo do Altíssimo, buscando ouvir palavra. Né? No momento que você está fragilizada, que você está buscando a Deus, não ouça a voz da acusação, não. Começa a se refugiar em Cristo. Se une com pessoas que vai te abraçar, que vai te levar para cima. Se afasta daqueles que vão te acusar, que vão te denegrir. Se fortalece primeiro. Refugie em Deus. E aí sim. O versículo agora 8 e até o 11 fala da instrução. A instrução e a alegria no Senhor. Ele fala aqui do 8. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento. Olha. Que são dominados com freios e cabrestros. Do contrário, não obedecem a você. Forte isso, né? O Salmo conclui com Deus oferecendo orientação a Davi, e Davi convidando os justos a se alegrarem no Senhor. Olha o que ele fala aqui. Não seja como o cavalo ou a mula. Versículo 10. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegre-se no Senhor, regozije-se, ó justos, exulte todos vocês que são retos de coração. Então, eles nos instruem aqui a alegria no Senhor. E não seja como uma mula que não tem entendimento. Ei, você tem algo que Deus colocou em você que é diferente da mula, que é diferente do cavalo. O cavalo precisa de cabresto, freio. Você tem, uma mente. Você tem um córtex pré-frontal. Ele é colocado em você, esse dispositivo no teu cérebro, faz você pensar. Pensa, raciocina, busca entendimento. Meu povo perece por falta de entendimento. Não vai aceitando tudo que estão falando, não. Investiga, olha a Bíblia. Se une a lugares sérios. Ele fala isso aqui, isso me chama a atenção. Que são dominados com freios e cabresto. Do contrário, não obedecem a você. Não seja essa pessoa. Você é livre. Você é livre para se arrepender, buscar o Senhor, amar, viver uma nova vida em Cristo Jesus. Você é livre, porque Jesus fez isso por você.
Então, esses 3 dias de feriado é para você pensar sobre isso, eu e você. Meu Deus, já pensou? Senhor, se eu não tivesse liberdade em Cristo Jesus, se eu não tivesse a salvação, se eu não tivesse o perdão em Cristo Jesus, o que seria de mim agora com aquele pecado todo que eu cometi? Tem que pensar. Glória a Deus pela graça, pela misericórdia, porque o mundo espiritual ia estar me dominando. Eu poderia estar em um lugar pior, mas eu me arrependi de todo o meu coração. Então, é isso. Então, a alegria do perdão. O que a gente quer aplicar isso para nós? Davi declara: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. A verdadeira felicidade vem da reconciliação com Deus. Tá, gente? Reconciliou com Deus. Por isso que a gente precisa orar pelos nossos entes queridos. Senhor, traz eles de volta. Senhor. Eles precisam reconciliar. Eles precisam voltar. Refletir sobre a importância de confessar seus pecados. Experimentar a alegria do perdão divino. Né? Infelizmente, muita gente está presa nas feridas da religião, sabe, gente? Eu conheço pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor, que o diabo botou no coração dela, porque um pastor fez, um pastor falou, né? Porque houve uma ferida religiosa, e ela saiu. E nessa saída, o coração vai como? Mágoa. Aí qualquer coisa é motivo de não voltar. Então, nós precisamos orar por essas feridas religiosas que acontecem. E a gente cuidar do nosso coração também. Porque homens ferem. Mas quando a gente olhar para isso, eu quero te chamar a refletir sobre algo. A Bíblia fala que o perdão, ele é necessário para você obter vitória do céu. E quando você olhar para o pecado, olha para ele como ele sim é o vilão de todas essas mágoas, tristezas que a gente vive. É o pecado. O pecado leva o homem a ser arrogante. O pecado leva o homem a ser soberbo. O pecado leva o homem a querer tirar vantagem, a ofender, a ferir. É o pecado na vida do homem que faz isso. Então, o que eu aprendi na minha vida quando eu vejo algo assim na vida das pessoas? Eu saio daquele lugar, eu saio do meu olhar só para aquela pessoa, eu amplio e vejo o pecado. Eu vejo o quanto que o pecado foi destrutivo na humanidade, que fez o homem ser essas pessoas que são. E eu consigo liberar o perdão. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Não tem, gente, não tem quem não vai te ferir. E a gente também fere. Nós também ferimos ao longo da nossa vida. Então, essa lição de Davi, ela é muito importante. Bem-aventurado, aventurança de quem recebe o perdão. Tá? Vamos finalizando aqui. O peso do silêncio, no versículo 3 e 4, né? A aplicação que a gente traz Davi descreve como o silêncio diante do pecado trouxe sofrimento físico e emocional. Entendeu? Como a confissão pode aliviar a carga emocional e espiritual, promovendo cura, restauração. Gente, muitas feridas que estão na alma, que têm sintomas no corpo. Eu sei que vocês sabem disso, mas eu estou afirmando isso aqui para vocês. Muitas vezes são pecados não confessados. Quantas pessoas se aliviam de dores, de pressão, porque ela põe aquilo para fora. É um peso, né, muito grande. Tem pecados que geram enfermidade no corpo da pessoa. Tá? Um deles que é a falta de perdão, é o ódio, a raiva, a ira, a contenda.
Isso gera problemas na saúde física. Então, reflita sobre a importância de confessar seus pecados, experimentar a alegria do perdão, compartilhar. Confissão pode aliviar a carga emocional, espiritual, promovendo cura e restauração. Também aprendemos no poder da confissão, no versículo 5, ao confessar seu pecado, Davi experimenta o perdão imediato de Deus. Quando você pratica confissão sincera, Deus está sempre pronto, gente, porque já é uma chave no mundo espiritual. Não tem como a gente reivindicar algo no mundo espiritual se a gente está devendo. Consegue entender isso? Como assim, irmã Thalita? O mundo espiritual é jurídico. Já está estabelecido. Já está estabelecido por Deus. Lembra da parábola do credor, do servo, que devia tanto, foi perdoado. E aí ele tinha um conservo, que devia a ele também, e ele não perdoou. Então, quando a gente entra na presença de Deus, por isso que a gente entra com humilhação, com pano de saco, humildade, e de coração, confessando nosso pecado e abandonando as práticas. O que vai acontecer? Porque o mundo espiritual, ele sente o que você está falando. Se é genuíno, se você está arrependendo mesmo. Aquilo que está bloqueado vai desbloquear. As portas que estão fechadas vão se abrir. Você entende? O filho vai melhorar, o casamento. Então, assim, é espiritual. O arrependimento, ele precisa ser genuíno. Então, é isso que quer nos mostrar esse salmo. E também, Davi, Deus como refúgio. Davi reconhece que Deus é o refúgio seguro em tempos de angústia. Reforça a ideia de que, mesmo após o pecado, Deus oferece proteção e segurança àqueles que o buscam. Olha que interessante. Quando a gente confessa e deixa, mesmo após o pecado, Deus ele coloca proteção sobre você. E caminho de sabedoria. Deus promove instruir e ensinar o caminho a seguir. Confie na direção divina. Confie nele, confie que vai dar certo. Tá? Quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui já experimentou a alegria do perdão de Deus? E qual desses versículos aqui, do capítulo 32, mais tocou o seu coração? Queria que vocês falassem aqui, quem quiser falar, né? Não quiser abrir a câmera e não falar, pode escrever. Você já experimentou a alegria do perdão de Deus? Eu já experimentei. Eu, Thalita, vou falar de mim. Eu já experimentei a alegria do perdão. É muito bom, gente. É muito bom. Quando a gente confessa, quando eu fui para a escola de libertação, né, lá na Jocum, e eu sentei lá para passar pelo mapeamento, assim como vocês passam comigo, né? Mas lá como é escola, não é só uma pessoa, né? É a pessoa que está ali liderando e tem os irmãos que estão junto com a gente, mas é gente de tudo que é lugar, né? Não tem câmera, não tem nada disso. É ali, aquele momento acabou, não conhece as pessoas, e ali a gente abre nosso coração. Mas eu lembro que eu chorei tanto naquele dia, porque eu consegui abrir meu coração, com os meus pecados, com as minhas dores, as mágoas que eu ainda carregava no coração, sabe? Gente, quando eu saí dali, que alegria, sabe? Que alegria do perdão. É uma sensação de prazer, de você saber assim, uau, sai, é como se saísse um peso de cima de você. Muitas vezes aqui na sala quando vocês passam comigo, né, no individual, que a gente faz aquelas orações de cancelamento, de você liberar o perdão e também de você ser perdoada, muitas falam assim, eu estou sentindo um alívio
uma sensação, tô leve. Chega a ver no semblante dela assim, ela tá leve. Ó, eu já experimentei a alegria do perdão, graças a Deus, Angélica. Ó. Que lindo, né? Eu quero, se alguém quiser mais falar, pode falar. Bom? E quando a gente experimenta isso... Oi, pastora, quando eu puder. Ah, Marli, vai sim, vai falar. Quando a gente experimenta esse perdão, até aquela dor que você estava sentindo no corpo sai. É incrível, né? Então, gente, é maravilhoso o sacrifício de Jesus. Foi maravilhoso. Ele é real, ele é real. Pode falar, Marli. Pode falar. Então, rapaz, eu estava numa situação de... Eu agora não me lembro bem o nome, mas eu estava com um problema na minha área cardíaca, Aham, muito sério. uhum, E, tipo, minha mãe falava, palpitação, mas quando acelerava os aham, batimentos, entendeu? uhum, E o médico dizendo que eu estava, que era sério, que era grave, aham, e, e aí me pedindo exames, né, para eu fazer uhum. o exame que faz do coração, que é mais profundo, que é tipo uma cirurgia. Agora esqueci o nome. Cateterismo? Exatamente, Aham, cateter uhum, que tinha que fazer. Nós fomos, eu com minha filha, foi na igreja que minha filha estava congregando na época, uhum, e aí ela foi a equipe da pastora falecida, a japonesinha, Neuza Tioca. Neuza Tioca. Tioca. Ela já estava, ela já estava adoentada, ela pessoalmente não foi, mas a equipe foi. Aham, Naquele dia ela já não estava bem. E aí o Senhor, eu estava com meu marido também, aham, e naquelas ministrações, o Senhor me lembrou de algo de uhum, muito antigo, uhum, porque quando nós pedimos o divórcio, apresentamos a questão do divórcio lá atrás, né? uhum, Com 30 e poucos anos, 37 anos, nós fomos diante do advogado e houve uma mentira, porque nós ocultamos, né, mentir, né, que já estava separado, a gente já estava, entendeu? Uma coisa assim, que foi colocado no divórcio e que não era a realidade. E o Senhor me fez chamar uma daquelas pessoas que estavam ali, da igreja, e relatar para ele, confessar. olha, Né? E depois, mais adiante, eu fui levada a homem de Deus da equipe para poder orar pela minha saúde. Ele orou e eu, sem falar nada, ele disse amém. que eu estava passando por esse problema no meu coração, Uhum, sem eu falar nada. entendi. E colocou a mão na minha via aqui, entendeu? No alto, no pescoço, né? Na altura do pescoço. Orou, repreendeu o mal Uhum, e disse para mim: você vai fazer o exame que o médico mandou. Vai fazer o exame, mas não tem mais nada, mas vai fazer o exame para comprovar. para comprovar. Aleluia. Eu saí dali e fiz o exame e o médico disse: não entendi nada, aqui não tem mais nada. Meu Por Deus. que você veio fazer? Aqui não tem mais nada, porque o médico pediu esse exame. Mas, veja bem, primeiro foi o conserto, primeiro foi confessar. Na mesma situação, você está entendendo? Diferença de horas. Olha isso. Gente, Então, é incrível isso. o meu testemunho é tremendo isso. É Olha, verdade, é verídico. Tá?
E foi uma alegria muito grande. Nunca mais eu senti mais nada daquela natureza no meu coração. Nunca mais. Meu Mas Deus. tive que confessar aquela mentira que tinha no meu documento do divórcio lá atrás. Meu Deus. Amém? Amém. Olha aí experimentou a alegria do perdão de Deus, né? Experimentei alegria, Ale- grande alegria, eu ainda me emociono. Foi muito maravilhoso. O médico não acreditou no exame. O primeiro deu problema, deu arritmia Meu cardíaca. Deus. E no segundo, não deu mais nada. Eu passei pelo exame, que é terrível. Aham. Meu marido aqui fala, você não vai, então não vai. Você não está curada, não vai, não. Eu falei, eu vou porque o homem de Deus mandou eu. Olha aí. Eu vou. E eu fui. Meu Deus. Graças a Deus eu tenho os 2 exames aqui comigo. Graças a Deus. Mas foi mediante confessar para o homem de Deus, o líder da igreja que eu estava ali, o pecado, a mentira que havia no divórcio. Ora, ver, depois de quantos anos? Meu Deus. Vocês estão entendendo, gente? Quantos anos? Foram 24 anos de separação. Você já tinha Meu, lá 25, 26 anos, né? meu E Deus. da mentira dentro foi no escritório do advogado. Ficou atestado a mentira. Isso Entendeu? aí. Amém? E Deus, ele é tão bom com a gente que ele lembra e ele faz você passar por essa experiência, porque quando a gente está com dureza de coração, Deus já sinalizou de várias formas, mas você não atenta. Mas quando você vai para um lugar onde vai ter um quebrantamento, onde vai ter a exposição da verdade, por isso que não precisa, expõe a Bíblia, expõe o que está aqui dentro. E desde que o Espírito Santo vai convencendo ali na hora, vai trazendo a memória, meu Deus, eu fiz isso lá atrás, né? Fiz. Olha, isso aqui, eu já tinha até esquecido desse detalhe. Às vezes acontece isso dentro da sala, né, Marli? Na sala de libertação. Sim. Quando a gente está orando, lembra de um negócio, o Espírito Santo vai, saca aquilo lá, ó. É isso aqui também. É isso aqui, é isso aqui. E ali você experimenta o alívio, a alegria da salvação. Foi. Obrigada. A mentira, agora eu me lembrei. Foi que a gente já estava separada de corpos 2 anos. Era mentira. Uhum. Não era verdade. Por Viu? isso, para poder fazer o divórcio, como é que se, amigável e não litigioso, para não cair para o litigioso. Amém, Jesus, foi isso. Foi. Você está entendendo que são detalhes? E a gente está falando de quê? De crente, tu já estava na igreja. Ou não? Nada, 24. Não, Ó, e ela nem estava na igreja, porque não não, existe. não. O pecado é pecado. Para crente e para quem não está na igreja. Pecado é pecado. Olha como é que Deus trouxe a memória dela, coisa lá do passado. Converter depois, muito depois que eu fui me converter, foi na época do divórcio, com 37 anos. O que acontece? Isso aqui não foi escrito para crente. A gente acha que a Bíblia é só de crente, né? Não. Isso aqui foi escrito para a humanidade. Sim. Todo homem e mulher. Né? Nós, cristãos, adotamos essa escritura como regra de fé, de vida, de base para viver. Nós pegamos esse livro, que é a palavra de Deus, e vivemos ela. Mas ela está escrita para todos. Por isso que, presta atenção, isso não tem a ver com a salvação. Tem muitos homens ricos, conhecedores, muito inteligentes, tá? Que não está seguindo a Cristo, mas ele segue princípios daqui. Entende isso? Ele segue princípios bíblicos e eles são bem-sucedidos na parte, às vezes, financeira, né? Social, taraná, taraná. Mas a alma dele precisa se arrepender e confessar e aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador.
Por que eu estou falando para isso? Porque é princípio bíblico estabelecido pelo Criador. Olha quanta coisa, né? A gente aprende aqui. Obrigado, Marli, pelo seu depoimento. Amém, igreja? Olha, muito bom essa sala, né? Nós já estamos finalizando já. Louva a Deus. Então, foi o Salmo 32. Agora só vamos ter a nossa live na segunda, tá bom? E as nossas madrugadas até o dia 24. Quinta-feira, se não me falha a memória. Até o dia 24. E aí, durante essa campanha da madrugada, a gente não está tendo a oração das 18, tá? E só vai ter as lives segunda, quarta e sexta pela manhã, 7 horas da manhã. E a madrugada. Depois que acabar a campanha, aí a gente volta de novo no nosso horário habitual. Entenderam? Amém? Vamos orar para a gente terminar? Mais alguém quer falar alguma coisa? Vamos terminar? Pastora, eu Sim. gostaria só de acrescentar aí que eu já experimentei a alegria Sim. do perdão através de um sonho. Deus me mostrou o que eu estava fazendo de errado. Eu Sim. acordei com a palavra de Deus e eu entendi que era um perdão. A palavra era lascívia. E eu nem sabia o que era isso, mas eu acordei assustada com essa palavra. Então, eu fui lá, aí eu acordei, eu falei, não, eu preciso anotar isso, eu nunca sabia o que era, eu ia escrever. Então, eu escrevi, depois procurei saber o que era. Então, foi dessa forma. Gente, olha que incrível. Olha que incrível. A lascívia, né? E é uma palavra bíblica e tem um contexto, né? Entende como é que Deus faz com a gente? Quando a gente começa a querer experimentar o a se doar, a se entregar. É maravilhoso, é maravilhoso. Então, a gente vai orar agora para finalizar, tá bom? Cris, você está podendo orar? Você pode fazer essa oração final? Cris, consegue? Ela não está conseguindo. Marli, deixa eu ver. Oi. Abriu. Cris, tu pode orar agora para a gente terminar? Posso sim. Obrigada. Senhor Deus e Pai, na tua presença nesta manhã, Senhor, eu quero glorificar o teu nome. Pai, agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quero entregar cada uma das minhas irmãs aqui nas tuas mãos. Senhor, eu quero agradecer pela vida de cada uma delas, Senhor, de todo esse grupo da sala de oração, Senhor, esse Ministério Vida Plena. Eu quero ser grata a Ti, porque o Senhor é um Deus poderoso. Fica conosco, Deus, durante esse dia, faz coisas novas na nossa vida durante esse dia, opera sinais, milagres e maravilhas. Muito obrigada por mais essa manhã, na Tua presença, Deus. Eu louvo, engrandeço e exalto o Teu nome. Amém. Graças a Deus. Amém. Queridas, eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá? Só vou compartilhar esse louvor para a gente terminar, mas se precisar sair, você já pode sair, tá bom? Que Deus abençoe. Quantos aqui tem uma palavra de Deus? Quantos aqui tem uma promessa do Senhor? Então creia que se Ele disse, vai acontecer. Quem dá a última palavra ao teu respeito não é o homem nem a situação, nem muito menos o inferno determinará o final da tua história, o destino da trajetória. Somente Deus pode fazer o socorro virá do alto. Não perca a fé, Deus está do teu lado. Nunca te deixou e não te deixará. A última palavra é Deus quem vai determinar. É Deus quem abre a porta pra você
e faz o seu milagre acontecer. Quando recursos você já não tem, é Deus que faz, é Deus que faz. E quando a esperança acabar e a medicina te desenganar, do alto vem o sim, o amém. É Deus que faz, é Deus quem faz. O socorro virá do alto, não tem